Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, da nossa série de filosofia, História da Filosofia Ocidental, do Giovanni Reale. E hoje eu vou trazer, bem a grosso modo, um terceiro grande aspecto que foi fundamental para o nascimento da filosofia entre os gregos, que são as condições sociopolíticas e econômicas que favoreceram o surgimento da filosofia. Então, peço que você se inscreva, curte, deixe comentário, deixe sugestões e compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá bom? Então, um ponto fundamental para compreender a filosofia de um povo, de uma civilização, são as condições sociopolíticas e econômicas, tá bom? Isso vai estar muito ligado com a noção de liberdade. Os gregos gozaram dessa liberdade. Se você parar para analisar, demais povos do Oriente tinham a sua política muito amalgamada com concepções rígidas e fixas religiosas. Eram dogmas mesmo, tinham sacerdotes com poderes reais para defender esses dogmas. Na Grécia a gente viu que não, certo? E na política também começa a se instaurar, a constituir instituições políticas livres. No século 17 e 16, a Grécia ela começa a sofrer transformações econômicas. Isso significa dizer que ela vai sair de uma situação econômica predominantemente agrícola e passa para um forte crescente econômico no artesanato, no comércio. Vai tornando-se necessário fundar centros de distribuição comercial, que surgiram inicialmente nas colônias. E isso é importante. Por quê? Porque nas colônias, predominantemente em Mileto. E em Mileto é onde vai vir à tona o primeiro filósofo, os primeiros filósofos. Tales de Mileto, por causa de Mileto, da cidade de Mileto. Anaximandro de Mileto, Anaximenes de Mileto, certo? E depois também em outros lugares, tá? Mas o que acontece? As cidades tornam-se florescentes, centros, certo? Comerciais, acarretando um forte crescimento demográfico, né? Populacional. Os comerciantes, os artesãos, eles vão alcançando pouco a pouco, paulatinamente, poder político, força econômica, né? E eles começam a se opor ao poder político que estava na mão da nobreza fundiária. E aqui começa a se nascer um forte amor, um forte senso de amor à liberdade. As condições socioeconômicas e políticas foram se tornando cada vez mais propícias, a liberdade cada vez maior. Os comerciantes e os artesãos se opuseram, certo, a esse poder político que estava na mão da nobreza fundiária. E algo que é fundamental aqui entre os gregos é a noção de polis, de cidade-estado, certo? O grego deixou de se perceber como um mero indivíduo e passou-se a se ver como cidadão da polis, essencialmente como cidadão da polis. O Estado tornou-se um horizonte ético do homem grego e assim permaneceu até o período que nós vamos chamar de helenístico. O que isso quer dizer? Ora, os cidadãos sentiram que os fins do Estado eram o seu próprio fim, o bem do Estado como o seu próprio bem, a grandeza do Estado como a sua própria grandeza, a liberdade do Estado como a sua própria liberdade. E isso foi fundamental, porque sem compreender isso, nós não vamos compreender a política em Aristóteles, a política em Platão, né? Essa ideia do bem comum, do indivíduo se ver como um cidadão. Aristóteles, né? A eudaimonia, a felicidade, né? Que é traduzido por felicidade, o bem, né? Eu atualizo as minhas potências vivendo em comunidade, porque afinal, eu sou um zoon politikon, né? Eu sou um animal político que vivo em comunidade, e eu atualizo as minhas potências vivendo em comunidade. E o bem que eu busco não é apenas o meu bem, mas é o bem comunitário, é o bem da polis, é o bem do Estado, porque afinal, o bem do Estado é o meu bem, né? Os fins do Estado são os meus fins, a grandeza do Estado é a minha grandeza. Então, aqui, pessoal, a grosso modo, as condições sociopolíticas e econômicas eram propícias e se tornou-se cada vez mais propícias, trazendo à tona formas republicanas e trazendo esse senso de amor à liberdade. Isso foi fundamental para a criação da filosofia entre os gregos, tá bom? Então, gente, peço que curtem, compartilhem, se inscrevam e me sigam lá no Instagram,
prof.emanuel Avelino. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima aula. Tchau!